Irmão, estou trazendo aqui uma palavra do Senhor, segundo aos Coríntios, no capítulo 6 e no verso 16 ele fala: E quem consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, nele habitarei, e entrei nele, e andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pois isso saia do meio deles, e aparta-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós será para mim filho e filha, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus está deixando um alerta aqui, a qual ele está falando, né? Que quem vai associar, né? Quem vai associar tem o templo de Deus. O que tem o templo de Deus? Com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus. O Deus vivo, como Deus diz, nele habitarei e entrarei nele, e andarei eu, e serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Deus está falando aqui que nós não temos, né? O que o templo de Deus tem com os ídolos? Não tem nada, porque o ídolo foi feito por mão de homem, foi feito pela palavra do homem, que deu a vida para o ídolo e venera o ídolo, como está no Salmo 115. Mas nós, ele está falando que nós somos o templo. Ele continua falando aqui, ó, com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, nele habitarei e andarei ele, e darei eu, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus está falando que nós somos o templo dele, que ele entrará na nossa vida e vai fazer que nós ande na presença dele, para que ele possa habitar sobre a nossa vida. O versículo 17 ele fala: pois isso saia do meio deles, e aparta vós, diz o Senhor, não toquei nada imundo, e eu vos receberei. Deus está falando para sair do meio dos infiel, não conviver nas suas maus obras, porque o Senhor, ele está falando aqui, que ele recebe a nossa oração e recebe o nosso louvor se nós estiver fora da presença dos impuros, daqueles maldizentes, daqueles que estão falando mal da igreja de Cristo, dizendo que é uma farsa, que não existe poder nenhum, porque a igreja de Cristo, Deus não construiu igreja. Como que Deus não construiu igreja
Se Deus está falando na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 5, vós como pedra viva sois edificada, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual e agradável por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui Paulo está ensinando a igreja que não devia tocar em coisa imunda nenhum. Nada imundo traz o agrado em Deus. É para fugir do meio deles, para não ter parte, associação com eles, para que Deus possa receber a oração e receber também o seu clamor. Vou ler novamente e você presta atenção, versículo 16 e 17, de 2 aos Coríntios, capítulo 6, ó. Em que associação tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, vivente, como Deus disse, nele habitarei e entrei nele, e andarei eu, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pois isso saia do meio deles, e aparta vós, diz o Senhor, não toquei nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serão para mim filho e filha, diz o Senhor Todo-Poderoso. 18 diz. Tem pessoas falando aí pelos cotovelos, dizendo que o que nós pregamos não é fiel e não é verdadeiro. Realmente até concordo com esta pessoa, que tem muitas pessoas que estão fazendo do Evangelho uma fonte de renda para arrecadar lucros em partes financeiras para o uso aqui da terra. Mas não é porque tem 100 pessoas fazendo coisa errada que não tem as pessoas que estão pregando a palavra fiel e verdadeira, né? Então, esta pessoa está revoltada, está se levantada, né? Está pregando para o anticristo porque está jogando o povo contra a palavra do Senhor. E o Senhor diz que ai daquele que tentar, né, um mal para um dos meus pequenos. Ai daquele que tentar, né, aquele que tocar nenhum só dos meus ungidos. Ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. Então toma cuidado, presta atenção no que você está falando. Se você não crê em Deus, não tire a fé daqueles que acreditam, que se reúnem no templo, porque a igreja somos nós somos a igreja. Nós somos o templo de Deus, como está escrito aqui, que Ele entrou na nossa vida e faz nós andar na vereda da sua palavra, da sua justiça, para nós se libertar da aparência do mal, para sair da presença do mal. Então o Senhor está falando aqui, glórias a Deus, e você lê esta palavra e não tem entendimento. Por que você não tem entendimento? Porque o anticristo fecha a mente de muitas pessoas para que não venham ao conhecimento da luz, porque a luz, ela brilha no meio das trevas, e Satanás então não quer ser revelado no coração das pessoas, porque sabe que no momento que for revelado toda a porcaria que ele faz na vida das pessoas, essa pessoa certamente vai para o templo, vai para ser uma igreja onde vai receber o Pai, o Filho e o Espírito Santo na vida dela. Que Deus te abençoe, analisa este vídeo e depois, se quiser comentar ou compartilhar ou até reclamar, pode entrar aí no meu WhatsApp aí que a gente conversa em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, um bom sábado em nome de Jesus.